A presença do primeiro-ministro norueguês no Eliseu na quarta-feira serviu para selar uma nova parceria na área da defesa entre Oslo e Paris. Foi formalizado o Acordo de Narvik. A iniciativa reforça a cooperação militar entre os dois países com uma cláusula de assistência mútua. Está também prevista a possibilidade de nações aliadas acolherem temporariamente os caças Rafale franceses com capacidade nuclear. La Norvège, partenaire géographique et stratégique clé avec lequel nous avions déjà des coopérations importantes pour assurer la protection du territoire allié face aux menaces extérieures, représentera une forte valeur ajoutée pour cette dissuasion avancée. O primeiro-ministro norueguês saudou a iniciativa do presidente de França. For many years, French nuclear weapons were exclusively linked to France's own security. France is now opening up dialogue with close allies on how their nuclear weapons also can contribute to European security, broad sense, and deterrence against military threats. Num discurso em março, numa base estratégica perto de Brest, Emmanuel Macron apresentou uma versão atualizada da doutrina nuclear francesa. Falou de dissuasão avançada que envolve vários países europeus. Ao mesmo tempo, deixou claro que a decisão final continuaria a ser exclusivamente de França. 8 países aderiram de imediato a esta iniciativa: Alemanha, Polónia, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Grécia, Suécia e Dinamarca. Um ato poderoso de memória, justiça e reconhecimento. Em França, a revogação do Código Negro foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Nacional nesta quinta-feira. Um projeto de lei que visa eliminar um resquício jurídico que passou despercebido durante a abolição da escravatura, apresentado pelo deputado Max Mathiassin da Guadeloupe. Ce vote aujourd'hui est un pas supplémentaire, un hommage aux hommes et aux femmes, aux enfants mis en esclavage. À ces hommes et ces femmes mis en esclavage et d'où je viens. Et permettez-moi de remercier ma maman. Promulgado em 1685, o Código Negro regulava a vida dos escravos nas colónias francesas. Je pense à mon arrière-grand-mère, Maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique, puis réduit en esclavage sous le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. 170 anos após a abolição da escravatura, esta medida simbólica faz parte do dever de recordar os capítulos mais sombrios da história francesa e de uma luta ainda hoje relevante contra o racismo. O Parlamento da Hungria votou por esmagadora maioria para manter o país como membro do Tribunal Penal Internacional. Foi assim revertido o processo de saída da organização, iniciado no ano passado pelo antigo primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. O atual chefe do Executivo, Péter Magyar, apresentou um projeto de lei na segunda-feira e apressou a aprovação através de um procedimento acelerado. O órgão legislativo do TPI saudou aquilo a que chamou uma decisão importante. Em 2024, o TPI emitirá mandados de detenção contra Netanyahu e outros altos responsáveis de Israel. Em causa, suspeitas de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante o conflito contra o Hamas em Gaza. Também vários líderes do grupo fundamentalista islâmico foram alvo de mandados de detenção. Magyar indicou que a Hungria executaria as ordens do TPI contra qualquer pessoa, mesmo Netanyahu, apesar de o ter convidado a visitar a capital húngara ainda este ano. As autoridades do Uganda ordenaram na quarta-feira o encerramento da fronteira com o país vizinho, a República Democrática do Congo. Isto numa altura em que os casos prováveis de uma variante rara do ébola aumentam para cerca de 1000. A decisão da Task Force ugandesa para o ébola ocorre no momento em que surgem outras variantes do vírus e na sequência de uma subida do número de profissionais de saúde locais expostos ao vírus. Estes terão estado em contacto com doentes congoleses que atravessaram a fronteira antes da declaração do surto a 15 de maio.
O Uganda registrou 7 casos de ébola, enquanto a República Democrática do Congo contabilizou já cerca de 228 mortes. Embora o número de casos não esteja a aumentar significativamente no Uganda, o número de habitantes locais expostos à infecção através de profissionais de saúde tem vindo a subir. Segundo o Ministério da Saúde do Uganda, a passagem pela fronteira com o Congo só será autorizada em casos de emergência. Pelo menos 16 crianças morreram e várias dezenas ficaram feridas após um incêndio ter devastado um dormitório feminino numa escola no Quênia. Os pais, em estado de choque, foram mantidos do lado de fora da escola pelas autoridades. We realized that the message was all over the country, and we thought it was only fair to confirm that 16 persons have since passed on. But then this creates also another trouble for us, which is the anxiety among the parents, trying to know who of them has lost their loved ones. O colégio tem ligações à Polícia Nacional e, por isso, a maioria das alunas são filhas de agentes. A causa do incêndio ainda não é conhecida. A Comissão Europeia aplicou na quinta-feira uma multa de 200 milhões de euros à empresa chinesa Temu. A investigação do bloco concluiu que a gigante do comércio eletrónico não tomou medidas suficientes para proteger os consumidores de produtos ilegais. Temu reaches 130 million consumers in the European Union, but the company has not properly assessed the risks of illegal products being sold on its marketplace. What products are we talking about? Dangerous toys for kids, small electronics without proper label, clothes and jewelry containing harmful chemicals, to name just a few. Conclusões preliminares do ano passado revelaram que a Temu estava a expor os consumidores a produtos perigosos, tais como brinquedos nocivos para bebés e carregadores defeituosos. O bloco aplicou a sanção ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, um conjunto de regras que obriga as plataformas online a proteger os utilizadores contra conteúdos nocivos ou produtos de qualidade duvidosa. Com a Europa numa nova era de inovação médica e farmacêutica, com tratamentos que prometem transformar radicalmente o tratamento do cancro, das doenças raras ou das doenças crónicas. Muitos doentes na Grécia estão excluídos destes avanços. Novos dados revelam que o país continua muito atrasado no acesso a terapias inovadoras. 3 στα 5 καινοτόμα φάρμακα κατά τα φαινόμενα δεν θα είναι διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια στους Έλληνες ασθενείς. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να πάσχουν από ένα πολύ σοβαρό χρόνιο νόσημα, όπως είναι για παράδειγμα διάφοροι τύποι καρκίνου ή νοσήματα του αίματος ή και πολλά άλλα νοσήματα και σπάνια, μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε εκείνη τη θεραπεία που είναι η καταλληλότερη για αυτούς. Γιατί καλώς ή κακώς κάθε φάρμακο ανταποκρίνεται σε κάποιους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ένα φάρμακο για μια νόσο που να καλύπτει τους πάντες. Alguns mecanismos do tempo dos memorandos da Troika reduzem a rentabilidade dos novos medicamentos no mercado grego. Τα αυστηρά μέτρα μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα είναι κληρονομιά της κρίσης χρέους. Τότε είχαν διαπιστωθεί υπέρογγες δαπάνες για φαρμακευτικά σκευάσματα και θεραπείες που σε πολλές περιπτώσεις ήταν αποτέλεσμα διαφθοράς ή απάτης. Σήμερα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας προειδοποιεί ότι τα ίδια αυτά μέτρα αποτρέπουν δεκάδες καινοτόμα φάρμακα από το να φτάσουν στους Έλληνες ασθενείς. Το τι ζητάμε την πολιτεία για τα επόμενα 3 χρόνια, ένα ξεκάθαρο περιβάλλον, διαφανές περιβάλλον όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, το οποίο θα στέκεται σε 2 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα είναι επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης που να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, και το δεύτερο, μέτρα, ψηφιακά εργαλεία, ελέγχους πίσω από την δαπάνη, να την κάνουμε ακόμα πιο αποδοτική. De acordo com o estudo Weight Indicator, o tempo médio de espera pela disponibilidade de medicamentos na União Europeia subiu para os 597 dias. Os investigadores de uma expedição da Greenpeace estão a explorar as profundezas do Ártico, uma das regiões selvagens menos conhecidas do planeta. Mais concretamente, estão a explorar o chamado Banana Hole, em busca de espécies ainda por descobrir e de ecossistemas antigos. O Banana Hole é uma área remota e misteriosa do Ártico que
que se situa em águas internacionais entre a Noruega e a Groenlândia. A Greenpeace afirma que a zona alberga montanhas submarinas, bem como fontes termais vulcânicas, que funcionam como uma biblioteca viva da história do nosso planeta. Mas a organização alerta que o Banana Hole está ameaçado pela mineração em águas profundas. O navio da Greenpeace partiu no início de maio para uma expedição de um mês com vista a sensibilizar quanto a esses riscos. A expedição deverá prolongar-se até ao início de junho. As temperaturas estão a subir e os níveis de umidade são elevados. A onda de calor que assola a Europa chegou também à cidade do Vaticano, no coração de Roma. E até o Papa está a ser afetado pelas temperaturas. Após a audiência geral na Praça de São Pedro, correu para ajudar um homem que desmaiou enquanto esperava na fila para lhe apertar a mão. In the daytime we went up to the Colosseum and it was very, very hot. So, yeah, if you dress for the weather, have your parasol, have your sunglasses, have factor 50. As long as you stick to the shadows, it's doable. But I don't want to go into the basilisk now. It's way too hot to go into the waiting row. Yeah, I can't tolerate this weather. But I'm only a visitor. I wish good luck to everyone living here. Trata-se de uma condição meteorológica que requer especial atenção, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis, às quais se aconselha que limitem as deslocações e se mantenham hidratadas.